Olá, você que opera com gado gordo, proteína animal e grãos de maneira direta ou indireta. Seja muito bem-vindo à Rural Business, única agência provedora de informações estratégicas para o agronegócio do mundo, já que aqui não existe a interferência de compradores ou vendedores em nosso conteúdo. Rural Business, o amanhã do agronegócio, hoje. A Rural Business, como única agência independente e provedora de informação estratégica para o agronegócio e investidores do mundo, vem alertando há tempo seus assinantes que Vladimir Putin tem uma arma poderosa nas mãos, que certamente a usaria para negociar privilégios para a Rússia no que envolve a guerra com a Ucrânia. Uma arma que não nasce nas modernas fábricas bélicas, mas que brota nos solos e serve para matar a fome do mundo. Trigo e milho, os dois alimentos básicos mais consumidos no planeta, e hoje escassos. Isso já está acontecendo. Na última segunda-feira, 30 de maio, a mídia foi tomada por notícias de que a Rússia estaria pronta para facilitar o envio dos grãos parados hoje nos portos da Ucrânia, fechados desde que a guerra começou. Mas, claro, isso não sairia de graça. A Rússia pede, em troca, a suspensão das sanções impostas a Moscou. O vice-ministro das Relações Exteriores da Rússia disse que Moscou está disposta a estabelecer um corredor humanitário que proporcionaria passagem segura para navios que transportam alimentos dos portos. Em troca, os países teriam que suspender as sanções à Rússia. Resolver o problema alimentar requer uma abordagem abrangente, incluindo a suspensão das sanções impostas às exportações e transações financeiras russas, disse Andrei Rudenko em comentários divulgados pela mídia estatal russa. Ele não detalhou como funcionaria um corredor humanitário. Para a Rural Business, tudo não passava de mais uma jogada de Vladimir Putin para ganhar tempo e até mesmo pressionar a União Europeia, que vinha ameaçando um embargo total ao petróleo russo. E parece que a nova manobra já surtiu efeitos. Na noite de ontem, a União Europeia chegou a um acordo para implantar um embargo parcial de importação, e não total, como vinha cogitando. Concordaram que o embargo deixa de fora todo o petróleo que chega ao bloco por oleoduto e abrange a importação por via marítima, uma demanda da Hungria apoiada pela Eslováquia e pela República Tcheca, deixando de lado as táticas de guerra para olhar para a máquina de comunicação que em tempos de crise varre o mundo para defender interesses e garantir grana a muita gente. É função da Rural Business alertar a seus assinantes. Boa parte do que se vê estampado na mídia gratuita todos os dias envolvendo trigo, milho, Rússia e Ucrânia não passa de pura especulação. Conversa de quem não conhece do assunto ou tem interesse em jogar na conta da guerra uma crise histórica iniciada ainda em 2020. Já colocaram até a soja no meio deste assunto, quando, na verdade, a maior preocupação está na oferta de trigo da própria Rússia e no plantio da nova safra de grãos da Ucrânia. É aí que está a chave deste cofre, alertam nossos especialistas. A liberação das exportações ucranianas retidas nos portos daria apenas um alívio passageiro ao abastecimento de alguns países chaves, que dependem em especial do milho e do óleo de girassol produzido pelo país. Mas não resolveria problema algum de longo prazo. E a Rural Business explica o porquê. O abastecimento mundial de soja está na corda bamba pela quebra recorde na produção dos Estados Unidos em 2019 e aqui na América do Sul agora em 2022, e pela fome descontrolada da China. O país diz ter estoques recordes de soja, mas a Rural Business suspeita ser tudo mais um blefe dos chineses para comprar o pouco de soja que resta ao mundo sem pagar o que ela realmente vale. Na verdade, para nossos especialistas, a China estaria encurralada, sendo forçada a reduzir consumo por um único motivo:
não tem de quem comprar toda a soja que precisa. E é justamente esta demanda que está empurrando os preços do óleo para cima. Não tem nada a ver com a concorrência direta com o óleo de girassol, como querem fazer parecer ao ligar liberação das exportações da Ucrânia com pressão negativa sobre os preços do derivado da soja. Nada. 30 anos atrás, pasme você, os chineses demandavam 770 mil toneladas de óleo de soja ao ano. Hoje, e aí já estamos falando da expectativa para a nova safra 2022-23, a China precisa ter em mãos mais de 18 milhões de toneladas de óleo de soja se não quiser passar fome, ou 23 vezes mais. O consumo de óleo de soja não para de crescer, sem que a produção consiga acompanhar o ritmo. Esta é a única verdade. A história de que a Covid está derrubando o consumo de óleo em solo chinês não passa de mais uma pressão dos colaboradores da China para conseguir produto barato para alimentar o país. E os números estão aí para confirmar isso. No pico da pandemia, o consumo disparou, subiu 11% entre 2019 e 2021, como confirmam os destaques no gráfico, saindo de menos de 16 milhões para 17 milhões 630 mil toneladas. E não se iluda com a fraca retração esperada para este ano de 2022. Ela não tem nada a ver com o consumo. O que falta é soja. Já o consumo mundial de óleo de soja vem crescendo por 13 anos ininterruptos. E dá só uma olhada o que aconteceu no pico da Covid. Sim, este gráfico confirma que o consumo de óleo de soja ao redor do mundo rompeu recorde atrás de recorde, o que joga por terra toda a manipulação da mídia ao tentar falar em queda de consumo. Outro papo furado é dizer que a possível liberação das exportações ucranianas de girassol poderia gerar pressão negativa nos preços do complexo soja na Bolsa de Chicago. Só fala isso quem não conhece nada do assunto ou tem por objetivo manipular o mercado e abocanhar os mais inocentes. É o que alertam os especialistas aqui da Rural Business. O mundo já espera consumir 61 milhões de toneladas de óleo de soja na nova safra 2022-23. O que significa 236% mais que espera consumir de óleo de girassol. De quebra, se encontra numa crise gigantesca de abastecimento com a quebra na produção da América do Sul. Ou seja, já tem fundamentos de peso para chegar onde jamais chegou na Bolsa de Chicago, com ou sem girassol da Ucrânia. O resto é tudo conversa fiada. No milho, a situação é um pouco mais grave, pois o mundo está no limite e a Ucrânia é o quarto maior no ranking de exportação, sem que haja outro país para tomar o seu lugar. Mas também aqui a manipulação está comendo solta. O discurso de que a liberação das exportações ucranianas poderia salvar a fome do mundo não é só uma bobagem, mas uma tremenda mentira. Primeiro que ninguém sabe ao certo quanto a Ucrânia tem ainda retido nos portos, e muito menos em que condições estariam esses grãos. Se o volume armazenado for pequeno ou este milho estiver em condições impróprias para consumo, de nada vai adiantar. Só mesmo uma produção recorde dos Estados Unidos este ano, recorde na América do Sul em 2023 e o retorno das exportações totais da Ucrânia dariam ao mundo a condição de ter seu abastecimento de milho mais equilibrado. Só que além dos riscos climáticos, até que tudo isso se confirme, a Rural Business levanta outros questionamentos. Vladimir Putin vai deixar a Ucrânia semear a nova safra? E se deixar, terão os produtores ucranianos condições técnicas, emocionais, físicas e econômicas para isso? Resta então o trigo. E na visão dos especialistas aqui da Rural Business, é esta a arma mais letal que Vladimir Putin tem hoje nas mãos. Só a Rússia tem trigo para ofertar ao mundo. Além de ser o primeiro país no ranking de exportação, todos os outros grandes fornecedores de trigo, como União Europeia, Canadá, Austrália e Estados Unidos, estão com a corda no pescoço. Além disso, a própria Ucrânia faz parte desta lista e a Índia também, país que já proibiu as vendas ao exterior para segurar mais trigo dentro de casa. E esta será a arma de Putin para negociar com o Ocidente.
o trigo. Não é corredor de exportação, não, nada disso. Será comida e energia. Pelas projeções do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, autoridade máxima no mundo quando o assunto é projeção para o agronegócio, a Rússia terá capacidade de ofertar ao mundo 39 milhões de toneladas de trigo na nova temporada 2022-23, mais do que a União Europeia inteira, respondendo sozinha por 19% das exportações mundiais desta commodity. E isso vale grana, meu amigo, vale interesses, vale acordos. Para nós aqui da Rural Business, o que Vladimir Putin está barganhando é o seu trigo em troca do levantamento de sanções e a volta dos ucranianos aos campos para garantir o cultivo da nova safra. A estratégia de jogar os holofotes sobre o tal corredor de exportação é apenas uma peça sendo jogada para controlar, pelo menos em parte, a rejeição da mídia e do mundo com a tal invasão. Se a Ucrânia não conseguir semear a nova safra de grãos, aí sim o mundo saberá o que é fome. Por isso a Rural Business alerta: o momento é de cautela e profissionalismo. Pois enquanto Vladimir Putin, União Europeia e Estados Unidos jogam suas peças neste imenso tabuleiro chamado guerra, uma parte escondida do mercado trabalha para espalhar fundamentos distorcidos e tendenciosos para segurar os preços das commodities agrícolas. E aí entra o seu bolso. E mesmo distante deste conflito, tenha certeza que o alvo é você, produtor brasileiro, que tem hoje nas mãos o que o mundo mais precisa: comida. Portanto, foco em informação profissional, foco nas análises de mercado de proteína animal e grãos que a Rural Business oferece todos os dias e com exclusividade a todos que já garantiram um pacote mensal de assinatura de seus serviços. Pois esta será a única maneira de reduzir riscos e ampliar suas chances de ganhar dinheiro em meio a tanta confusão. Assine já uma das plataformas de informação da Rural Business e veja você também o Amanhã do Agronegócio hoje. Acesse ruralbusiness.com.br. Pacotes a partir de R$ 9,90 por mês.